Durante a história política brasileira, tivemos muita, mas muita coisa. Tivemos golpes de Estado, revoluções, guerras civis, presidentes mortos antes de assumir, presidentes impedidos de assumir e até aqueles que tiraram suas vidas. Podemos dizer que o cargo presidencial aqui no Brasil não é para amadores, já que muitos conflitos internos já ocorreram devido a essa posição. No entanto, algo que eu não vejo muitas pessoas falando é sobre os presidentes brasileiros que tiveram mortes misteriosas e até hoje sem muita explicação, gerando teorias, debates, investigações inconclusivas e muito, mas muito rumor acerca de tudo isso. Hoje vamos falar um pouco sobre os casos de presidentes do Brasil que tiveram mortes misteriosas e que até hoje geram debates no meio político e historiográfico. Aqui vamos apresentar um pouco de cada um deles, seus governos, suas mortes e o que se fala sobre eles até hoje. Antes do vídeo começar, já sabe, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você pode também nos seguir na página preta, vermelha e azul, onde lá tem conteúdo exclusivo todo sábado. E também pode considerar em se tornar um membro, já que assim você vai ter acesso a vídeos antes do lançamento, participará de enquetes exclusivas para os próximos vídeos e será mencionado como apoiador. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo? Humberto de Alencar Castelo Branco foi o 26º presidente do Brasil, assumindo logo após a participação no golpe militar de 1964, que instaurou o período da ditadura militar, da qual foi o primeiro presidente. Castelo Branco assumiu em 15 de abril de 1964 e durante seu governo foi instituído o bipartidarismo, direitos civis básicos foram abolidos, a Constituição foi rasgada e eleições indiretas para presidente foram instituídas, lançando assim as bases para os próximos 20 anos no Brasil. Apesar de também utilizar o discurso de que o golpe militar estava salvando o Brasil da chamada ameaça comunista, Castelo Branco era considerado um moderado, já que apoiava um governo militar transitório, tal como a Constituição instituía, e que dentro de pouco tempo, novas eleições democráticas deveriam ser convocadas. Isso gerava atritos entre os militares linha duras do regime, que defendiam medidas mais autoritárias e a permanência do governo militar. Castelo Branco deixou o cargo em 15 de março de 1967, sendo sucedido por Arthur da Costa e Silva, um general linha dura que já tivera vários atritos com o agora ex-presidente. Pouco tempo depois, Castelo Branco teria se reunido com seu antigo aliado, o senador gaúcho Daniel Krieger, que por sua vez alegou anos depois que durante uma conversa, o general afirmou que estava preocupado com os rumos que Costa e Silva havia tomado, alegando que a qualquer momento ele poderia endurecer o regime e se fixaria no poder. Ainda segundo Krieger, Castelo Branco afirmou que em caso de qualquer sinal forte de mais endurecimento do regime, ele tomaria as rédeas do Arena, partido dos militares e aliados das Forças Armadas, dando a entender que iniciaria um movimento de oposição contra Costa e Silva, e somada à moral e influência que o general tinha, poderia resultar na reabertura forçada ou até renúncia de Costa e Silva. Dias depois, em 17 de julho de 1967, o general retornava de avião de Fortaleza a Brasília, quando por volta das 9 da manhã, seu avião colidiu com um avião militar T-33, resultando na perda da asa e posterior queda. Todos os 5 tripulantes, incluindo Castelo Branco, perderam a vida. O avião T-33 era pilotado pelo aspirante Alfredo Malan Dagrone, e uma investigação apontou na época que a colisão foi acidental. Apesar da censura e de poucas informações terem sido divulgadas pela mídia, muitas dúvidas foram geradas já naquela época. Primeiramente, era um dia que o céu estava claro, então não havia como o piloto estar desorientado com as nuvens ou tempo. O avião também havia entrado numa área restrita das Forças Armadas sem aviso prévio e nenhum dos controladores do aeroporto ou o próprio piloto do T-33 foram ouvidos posteriormente. Tudo isso fez já na época muitos pensarem que o acidente de Castelo Branco teria sido provocado a fim de impedir o movimento contra a linha dura do regime. O relatório oficial sobre o caso foi assinado pelo tenente brigadeiro Joemir Araripe Macedo, que segundo alguns possui uma série de lacunas e inconsistências que deixam o caso ainda mais estranho. Em 1991, a escritora Raquel de Queiroz, amiga pessoal de Castelo Branco, afirmou que o próprio havia ordenado que o piloto sobrevoasse a base militar,
já que ela havia sido reformada durante seu governo. Ela ainda ressaltou que seria impossível um atentado apenas com uma colisão arriscada. No entanto, essa teoria não explica do porquê o piloto do general não foi avisado pela base do risco de entrar naquela área, novamente ressaltando o fato de que era um dia de céu claro e limpo, então as chances de uma falha de comunicação seriam baixas. Após a morte de Castelo Branco, Costa e Silva continuou endurecendo o regime, fazendo mais prisões e os primeiros casos de tortura e violação dos direitos humanos. No ano seguinte, seria lançado o AI-5, o ato mais duro e repressivo da ditadura, que teve entre seus críticos antigos aliados e apoiadores do golpe de 64. Por essas e outras, a teoria de que a morte de Castelo Branco teria sido provocada ganha mais força, sendo debatida não só entre teóricos da conspiração, mas entre historiadores conceituados e políticos influentes. João Melchior Marques Goulart, mais conhecido como Jango, foi o 24º presidente do Brasil, assumindo logo após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. João Goulart, sem dúvida, foi um dos presidentes mais polêmicos da história do Brasil, já que apesar de estar longe de ser um comunista, mantinha contatos com grupos de esquerda e ligados ao trabalhismo, sendo por isso odiado pela ala mais conservadora do Congresso e as Forças Armadas. Quando Jânio Quadros assumiu o poder, Jango se encontrava na China comunista em visita oficial, e quando retornou ao Brasil, o Congresso impôs o parlamentarismo, a fim de impedir um governo direto do presidente. O sistema não vingou e, através de um referendo em 63, o presidencialismo foi restaurado e João Goulart pôde colocar em prática as reformas de base, que foram vistas na época como uma alusão a uma revolução socialista. Por isso, um grande movimento social e político pediu pela intervenção e a derrubada do presidente, que ocorreu em 31 de março de 1964. Goulart fugiu com sua família e aliados para o Uruguai e, posteriormente, para a Argentina. Mesmo assim, continuou mantendo contato com figuras influentes e aliados políticos, a fim de organizar um movimento chamado Frente Ampla, que reuniu líderes tanto da direita quanto da esquerda contra a ditadura e a favor de novas eleições. Ele também tinha pretensões de retornar ao Brasil para novamente se candidatar à presidência. No entanto, em 6 de dezembro de 1976, Jango morreu em sua fazenda na Argentina, oficialmente vítima de um ataque cardíaco. Seu corpo chegou a ser trazido para o Brasil, mas não passou por uma autópsia a pedido da própria família, e o governo ordenou que o caixão permanecesse fechado durante o cortejo fúnebre. Só isso já foi suficiente para surgirem rumores de um suposto assassinato do ex-presidente por grupos ligados à Operação Condor, uma aliança de governos militares da América do Sul que tinham como objetivo combater opositores com o apoio dos Estados Unidos. Familiares e amigos do ex-presidente nunca acreditaram que ele tenha morrido de um ataque do coração, mas sim por envenenamento. O cunhado de João Goulart, Leonel Brizola, afirmou que infiltrados da ditadura brasileira no Uruguai teriam o assassinado e exigiu investigações. Em 2008, uma matéria da Folha de São Paulo publicou um depoimento do ex-agente de serviço de inteligência uruguaio, Mário Nena Barreiro, que declarou que o ex-presidente havia sido envenenado por ordem direta de Sérgio Fleury, um dos chefes do DOPS, órgão de repressão durante a ditadura. Barreiro ressaltou que a autorização teria vindo do próprio presidente Ernesto Geisel e que a cápsula de veneno teria sido colocada entre os remédios de João Goulart, que provocaram a parada cardíaca. No ano seguinte, documentos oficiais do antigo SNI também ressaltaram que Jango era monitorado de perto pelo governo militar brasileiro e serviços de inteligência norte-americanos, seja através de funcionários de sua casa, seja através de vizinhos ou amigos próximos. A partir daí, sua morte começou a ser investigada. Em maio de 2010, o historiador e antigo companheiro Luiz Alberto Muniz Bandeira afirmou em entrevista para a Folha de São Paulo que o assassinato de Goulart não condiz com a verdade e que tudo não passava de um plano para a família conseguir algum tipo de indenização do governo. Ele também disse que o ex-presidente era bem negligente com sua saúde, o que reforçaria a tese de que ele teria morrido apenas por uma parada cardíaca. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade, que procurava investigar crimes do Estado brasileiro daquela época, realizou a exumação do corpo, contando com profissionais da Polícia Militar, um grupo de trabalho apontado pela Secretaria de Direitos Humanos e especialistas forenses da Argentina, Uruguai e Cuba. O resultado da exumação afirmou que nenhum indício de envenenamento foi encontrado, mas especialistas também ressaltam que, devido ao tempo, os rastros do veneno já podiam ter se deteriorado.
A morte de João Goulart é um dos temas mais polêmicos da história brasileira e que até hoje geram acalorados debates, onde há quem afirme que o presidente morreu por uma causa natural ou de forma provocada. Qual a sua opinião sobre o assunto? Inclua nos comentários de forma civilizada. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi o 21º presidente do Brasil, sendo um dos mais populares da história e responsável pela construção e inauguração de Brasília. Mais conhecido como JK, ele conseguiu se manter expressivo na política brasileira após o término de seu mandato, assumindo como senador por Goiás e sendo o nome favorito para a eleição presidencial de 65, que jamais aconteceu devido ao golpe militar. Após um exílio voluntário, JK retornou ao país em 1967 e participou da Frente Ampla, junto com João Goulart e Carlos Lacerda, sendo posteriormente preso e tendo seus direitos políticos cassados. Ainda assim, permaneceu como figura pública importante e grande defensor da reabertura política. Em 22 de agosto de 1976, enquanto viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro na Via Dutra, o carro Opala onde estava JK e seu motorista, Geraldo Ribeiro, foi atingido por um ônibus e perdeu o controle, invadindo a pista oposta, colidindo de frente com um caminhão. Tanto o ex-presidente como seu motorista morreram na hora. A morte de JK foi recebida com tristeza e repercussão pelo povo brasileiro, e mais de 300 mil pessoas assistiram ao seu funeral em Brasília, entoando a música Peixe Vivo, que sempre era associada a ele. As investigações concluíram a morte como um acidente, e a imprensa não teve acesso a documentos oficiais como era de costume na época. O motorista do ônibus que teria colidido com o Opala, Josias Nunes de Oliveira, foi apontado como um dos culpados. No entanto, na época ele não foi ouvido, assim como a maior parte dos envolvidos. Em 1996, a Câmara abriu uma comissão externa para reabrir a investigação do caso, a pedido do deputado federal Paulo Otávio, que é casado com a neta do ex-presidente. Nas novas investigações, Josias Nunes de Oliveira foi ouvido e alegou que o carro de JK sequer chegou a encostar no ônibus que ele dirigia, sendo encaminhado quase que deliberadamente para outra pista. Ele também afirmou que alguns homens chegaram a lhe oferecer dinheiro para que ele assumisse a culpa. O motorista do caminhão que colidiu de frente com o Opala também afirmou que numa fração de segundos viu o motorista de JK debruçado com a cabeça no volante, como se tivesse desacordado. Peritos de investigação criminal também afirmaram que encontraram um objeto metálico encravado na cabeça do presidente, mas que foram impedidos de averiguar se era uma bala ou não. Fotógrafos de jornais também foram proibidos de tirar qualquer foto do corpo do homem, e um deles afirmou que chegou a ver um buraco na cabeça dele. Todas essas evidências constroem a teoria de que Juscelino Kubitschek teria sido morto pelos serviços de inteligência da ditadura, tal como João Goulart foi morto 4 meses depois. Vale dizer que, diferente de Goulart, JK se encontrava no Brasil e sua influência era ainda mais perigosa para a ditadura, com ele podendo influenciar um movimento pela democracia, que poderia significar o fim do regime. No entanto, investigações posteriores colocaram em xeque essa teoria. De acordo com laudos oficiais da Comissão Nacional da Verdade, o carro atingiu o ônibus de raspão, por isso o choque não foi percebido pelo motorista e os passageiros. Marcas de pneu no asfalto também sugerem que o motorista tentou recuperar o controle do veículo antes de colidir, ou seja, ele não estaria totalmente desacordado. Posteriormente, a exumação de seu corpo averigou que o objeto metálico na sua cabeça era apenas um prego solto em seu caixão. Em 22 de abril de 2014, a comissão declarou que a morte de JK foi acidental e sem nenhum envolvimento do governo. No entanto, a Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da cidade de São Paulo, declarou que a morte do presidente foi de fato um assassinato, embora não declarou o envolvimento do governo ou não. Assim como o caso de João Goulart, a morte de JK é um quebra-cabeças que parece estar longe de se resolver e, devido ao tempo, é capaz de jamais ser solucionado. Agora, vamos para um dos acontecimentos mais tristes e marcantes da história da política nacional, que até hoje gera rumores e perguntas sem resposta, sendo um dos assuntos mais debatidos da historiografia brasileira. Nos anos 80, o país passava por um dos momentos mais decisivos de sua história. Após anos de ditadura, repressão e censura,
o povo foi às ruas pedir por eleições diretas, bandeira defendida por grandes políticos e a sociedade civil. Em janeiro de 85, ocorreu a última eleição indireta para presidente, onde o candidato Tancredo Neves, do PMDB, foi eleito com maioria esmagadora dos votos, sendo o primeiro presidente civil eleito desde 1960. Vindo de uma longa carreira política, já tendo sido deputado estadual, deputado federal, senador por Minas Gerais, ministro de Justiça, primeiro-ministro durante o período do parlamentarismo e governador de Minas Gerais, Tancredo Neves era um grande ídolo dos brasileiros, já que representava o nascer de uma nova era, a Nova República. No entanto, as coisas não seriam tão fáceis. Em 14 de março de 1985, às vésperas da posse, Tancredo Neves passou mal durante uma missa na Catedral de Brasília. Imediatamente, ele foi levado ao Hospital Base de Brasília, onde foi internado sob supervisão de uma equipe médica renomada. O laudo oficial oficializado para a imprensa afirmava que o presidente eleito estava com apendicite, mas pouco depois evoluiu para uma diverticulite, o que exigia intervenção cirúrgica. A assessoria declarou que há meses Tancredo reclamava de dor no estômago e mal-estar, que foram mantidas em sigilo para evitar que isso atrapalhasse sua campanha presidencial, ou que fosse usada como pretexto para os militares postergarem a eleição. Ao final da operação, foi anunciado que o divertículo havia sido removido, declaração que na verdade foi distorcida. O que aconteceu foi que apenas o tumor benigno foi removido, e anos depois, os médicos declararam que não utilizaram o termo por medo de uma reação negativa. De qualquer forma, Tancredo permaneceu internado, enquanto isso, seu vice José Sarney assumiu a presidência interina. Enquanto isso, o estado de saúde do presidente só piorava, e em 20 de março foi anunciado que ele passaria por mais uma cirurgia, o que aumentou a apreensão popular e da mídia. A partir de então, já se falava que Tancredo Neves estava morrendo, por isso, uma foto foi encomendada a fim de acabar com os rumores. Na foto, Tancredo aparecia abatido, quase de olhos fechados, e cercado por sua equipe médica. A fotografia percorreu os principais jornais do país e, pela expressão, surgiram ainda mais preocupações entre seus apoiadores. Entre os principais rumores, existia o que dizia que durante a foto ele estava desacordado, que havia uma enfermeira agachada atrás do sofá segurando frascos de soro, que aquele momento não passava de uma encenação, ou até que naquele momento o presidente já estava morto. O efeito da fotografia foi totalmente o oposto ao esperado e gerou ainda mais preocupação e agitação popular, com jornalistas e personalidades reclamando que a assessoria estava mentindo constantemente sobre o estado de saúde de Tancredo. Outra foto, dessa vez com ele de forma mais ativa e ao lado de sua esposa, também foi divulgada, mas nem com isso os rumores cessaram. Poucos dias depois, o presidente eleito foi levado para o Instituto do Coração em São Paulo, onde passaria por mais 5 operações. Durante 38 dias, os brasileiros fizeram orações, promessas e acamparam do lado de fora do hospital, onde o presidente já se encontrava internado há dias. Toda essa agonia foi encerrada em 21 de abril, dia de Tiradentes, onde o Brasil recebeu a notícia que ninguém queria receber. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. A morte de Tancredo de Almeida Neves sinalizou o triste início da nova república, mas também deixou uma série de dúvidas e questões que até hoje são debatidas, gerando teorias da conspiração que chegam até os dias de hoje. José Sarney assumiu a presidência titular, sendo ele um antigo aliado do governo militar e presidente da Arena, por isso gerava desconfiança em políticos do PMDB e da sociedade em geral. Mas não apenas isso, ele teria grande popularidade entre as Forças Armadas, existindo a teoria de que sua posse foi facilitada e que Tancredo teria sido envenenado. Em 1996, o general Newton Cruz, que foi comandante militar do Palácio do Planalto durante a presidência de João Figueiredo, declarou no programa Roda Viva que, em outubro de 84, o candidato do governo, Paulo Maluf, teria o procurado junto com altos comandos das Forças Armadas e sugerido um golpe de Estado caso Tancredo viesse a ser eleito. O objetivo do político seria de evitar que a corrupção do governo militar, a qual ele e outros haviam se beneficiado durante anos, fosse finalmente escancarada para o povo. Outra teoria também tenta explicar um pouco da morte de Tancredo, pois seu mordomo, João Rosa, teria ficado 16 dias internado no hospital por envenenamento, morrendo um dia após Tancredo Neves. Muitos afirmam que a suposta doença de Tancredo teria sido implantada e que, acidentalmente, seu empregado também teria sido atingido. Há também quem acredite que Tancredo teria sofrido um atentado durante a missa na Catedral de Brasília, já que os que estavam presentes no local no dia relembram que teve um momento onde as luzes se apagaram após uma suposta queda de energia,
com o barulho de tiro sendo ouvido pouco depois. Sendo assim, o presidente eleito foi levado às pressas ao hospital, mas o verdadeiro motivo não foi revelado a fim de evitar a repercussão negativa. Por último, existe uma teoria de que Tancredo havia falecido dias antes ou até um dia antes do anúncio oficial, com sua morte sendo propositalmente colocada no dia 21 de abril para coincidir com o dia de Tiradentes, a fim de torná-lo um herói nacional e ajudar a legitimar a nova república. Só para constar, tudo isso não passam de rumores e que não possuem uma base sólida para se sustentar, sendo consideradas teorias da conspiração. Por isso, não é possível afirmar a veracidade. A intenção aqui é unicamente entreter e ensinar. Seja como for, fato é que a morte de Tancredo Neves é um dos maiores e mais perturbadores mistérios da história da política nacional.